Boa noite, pessoal da GNF, pessoal das nossas igrejas amigas, pessoal que tem nos assistido aí, nossos amigos que nos acompanham pela internet. Hoje estou aqui com o nosso amigo Ivan de Oliveira Durães. Como você está, Ivan? Estou muito bem, Rogério. É um prazer falar com você mais uma vez. Você é uma pessoa sempre muito agradável, muito cheia de vida e esperança. Também deixo aqui a minha saudação a todos que irão nos ouvir. Acredito que a GNF lembra bem do Ivan. O Ivan, antes de ter a barba ainda, o Ivan tinha até cabelo na época que a GNF o conheceu. Além de alguns estudos bíblicos muito legais, o Ivan está até celebrando nossa cerimônia de 10 anos de casado na GNF, né? A nossa renovação de alianças. Daqui a pouco tem outro, Ivan, daqui a pouco tem de 25 anos, hein? Pois é, bodas de prata. Olha, então, Ivan é um amigo de longa data, amigo desde a época da adolescência, nos divertimos muito. Aliás, o Ivan estava ali quando eu comecei a namorar com a Estela, eu estava ali quando a gente estava ali quando ele começou a namorar com a Lucimar. É verdade. Os filhos se conhecem, é divertido tudo isso. Mas e aí, Ivan, como é que tá a vida na pandemia? Conta aí pra gente. Como é que estão as dinâmicas? Bom, eu acredito o seguinte, Rogério. Nós estamos em um momento de pandemia que é um momento de chorarmos pelos nossos mortos. Se nós pensarmos a partir da Bíblia, inclusive, a Bíblia nunca esconde a realidade, né? Na verdade, toda a mensagem das boas novas, ela nos coloca diante da realidade e a partir daí, a partir da realidade, nos coloca em um caminho diferenciado, apesar de, né? Então, hoje, Rogério, nesses tempos de pandemia, eu acredito que estamos realmente no tempo de chorar, no tempo de chorar com os nossos irmãos, com os nossos amigos que perderam seus queridos, e nos reunirmos cada vez mais com os nossos familiares, assim, mesmo que não seja uma reunião concreta, né, mas pelo menos nos reunirmos em preces, nos reunirmos pelos mecanismos que nós temos hoje, inclusive. Até aproveitando, eu estava hoje pela manhã pensando em uma passagem do profeta Jeremias, em que o Senhor se dirige ao profeta e diz: olha, estão dizendo por aí paz e paz, quando não há paz. Estão minimizando os problemas reais e concretos. Eu acredito que nós, enquanto herdeiros das boas novas, nós precisamos encarar esse momento caótico, que mais se parece, Rogério, você falou há pouco da nossa adolescência, e isso é muito gostoso, mas se parece muito com aqueles momentos da adolescência em que nós, diante de várias dificuldades novas que a vida nos apresentava, nós vivíamos assustados, vinha um susto. Ah! E agora? O que vamos fazer? E agora? Quais são as alternativas? Então, esse momento é um momento de susto. A gente não tinha experiências para contar sobre aquele momento, não é? A gente não tinha experiência. E agora nós não temos experiências similares para ter referência, não é? Exatamente. O que estamos vivendo hoje, portanto, é como a martelada no dedo. É o momento da martelada no dedo. É o momento de sentirmos a dor e olhar ao entorno. É isso aí, é o que eu penso hoje. Eu não quero aqui trazer uma compreensão pessimista do cotidiano, mas a Bíblia nos orienta que há também o tempo de chorar e nós não podemos fechar os nossos olhos para esse tempo de pranto. Sim, sim, é verdade. E as dinâmicas em casa? Porque agora todo mundo estudando em casa. Você agora, sim. Eu vi que você montou uma nova biblioteca agora, tem quase uma sala de livros. Essa é uma parte que dá para tirar bons proveitos da pandemia, né? Bons frutos. É gastar menos tempo de deslocamento e poder ler mais, né? Sim, é verdade. Eu tenho lido mais mesmo. Sabe aqueles livros que estavam assim já há algum tempo, empoeirando? Nunca tive tempo de colocar as mãos e ler. E hoje eu estou fazendo isso em busca de
de novas experiências em casa, porque hoje, o que está acontecendo? É uma compreensão que eu tenho, e acredito que você também se aproxima desta ideia. A nossa casa se torna hoje um local sagrado. Mais do que nunca, sempre foi, mas mais do que nunca é um local sagrado. E aqui lembremos, né, sagrado no sentido de um local separado, um local em que nós podemos, de fato, experimentarmos a plenitude da experiência humana e também o nosso contato com Deus, o nosso contato com o sagrado, né? E aí eu até penso nesse sentido, como que essa experiência em casa, esses dias todos, já estamos aí ultrapassando um ano, né, dessa vivência em nossos lares, de maneira mais exclusiva, mais intensa. E aí eu tenho notado, de certa maneira, até mesmo alguns detalhes. Cantos da minha casa que eu não tinha olhado ou passei a olhar de uma outra maneira, momentos de diálogo com a família, diálogos que às vezes não tínhamos tempo de ter por conta da correria, mas mesmo assim é possível em nossa casa, no lar, nós desfrutarmos as infinitas bênçãos do Senhor, porque hoje a gente consegue perceber aqui em casa, e acredito também que quem nos ouve, quem nos ouvirá, compreenderá esse sentido. A casa hoje, ela é ressignificada como o local sagrado, o local de convivência da família mais próxima, né? O local onde trabalhamos, o local onde temos contatos como esses aqui, contatos online, e também o local em que congregamos, em que celebramos a ceia, o local em que, de fato, agora nós observamos a riqueza do lar, e como é bom ter um lar, né? Sim, Eu é verdade. fico muito feliz por ter um lar. E só para a gente pensar aqui de maneira um pouco histórica, né? O lar, a palavra lar entre os romanos, inclusive, os gregos, lá atrás, trazia o sentido de lareira. Cada casa tinha uma lareira. E esta lareira, na verdade, era o local sagrado da família. Então, a lareira, o fogo sagrado aceso na compreensão mítica deles, dos romanos e gregos, o fogo aceso ressignificava a compreensão de lar, não havia casa, não havia habitação coletiva e singular sem a presença do fogo sagrado. E hoje, para nós, na nossa cultura cristã, inclusive, a casa, ela se transforma para nós como um templo, um santuário, um local de culto, um local de experiências de vida e também um local para a busca do Senhor, para a busca do que é mais sagrado. Você sabe o que é interessante? Eu sempre gostei de ver o pôr do sol, assim, né? Tomar um café no pôr do sol. Então, quando eu estava na empresa, eu costumava colocar um alarme, que eu sempre ia ajustando de acordo com a fase do ano. Por exemplo, eu sei que no inverno, 5h15, 5h20 o sol está se pondo. No verão, em torno de 10 para 7, 15 para 7. Então eu sempre ficava ajustando o alarme de acordo com o horário do pôr do sol, para poder sair um pouquinho antes e ver o sol se pôr e fazer a minha oração ali. Sabe aquela ideia de... eu acho que não era à toa, né, que Deus passeava no Jardim do Éden no momento que o dia esfria. Até eu lembro que eu tive um estudo muito legal que eu fiz sobre isso na África, porque lá eles tinham pensado, vários pastores tinham pensado no momento do passeio de Deus sobre a Terra, no nascer do sol. Aí quando eu mostrei para ele que a ideia da palavra no grego era esfriamento do dia, alguns falaram, puxa, a gente não tinha pensado nisso. Então, era no pôr do sol. Então, como eu acho bonito o pôr do sol, eu decidi colocar como um período de devocional, sabe, de oração, pôr do sol. E aqui é incrível isso. Porque agora eu sou
eu tenho mais domínio da minha agenda do que eu tinha quando eu estava na empresa. Então eu consigo reservar até o horário do café. Eu reservo na agenda e ponho lá. Isso é muito legal, né? Porque agora eu tenho o meu espaço onde eu posso chegar, eu posso chegar e ter o meu tempo com Deus em paz. Olha que gostoso isso, né? Isso é fantástico. Ivan, qual o lugar predileto da sua casa hoje? Olha, o local predileto da minha casa hoje é a cozinha. Sério, é na mesa da cozinha que nós, aqui em família, nos reunimos constantemente. Engraçado, né? Temos outros locais, temos a sala, o sofá, mas nós elegemos, assim, sem perceber, a cozinha e a mesa da cozinha como a nossa oficina de ideias, a nossa oficina de vida, né? E aqui na mesa nós vamos construindo e reconstruindo as nossas esperanças, inclusive. Poxa, que legal. Aqui em casa, eu comprei uma cadeira bem rústica, que eu achei numa casa de construção, assim, afastada no mato, que ela tem aquele grau certinho de ficar com as costas certinhas, né? E tem uma espreguiçadeira. Então, vira e mexe aí, a gente senta ali. E aí fica vendo o céu e conversando lá de fora, assim, é muito gostoso. Fantástico. Mas a gente tem as refeições em família, isso não tinha antes, né? Um negócio muito interessante. Mas você falou da ceia, né? Eu vi que você postou um tempo atrás no seu Instagram uma ceia em família. Então já faz 1 ano que você não vai para a igreja presencialmente, não é isso? Isso, exatamente. Eu estou realmente, de fato, há um ano, sem participar dos eventos presenciais da igreja. Foi uma opção tanto coletiva, a igreja tomou essa decisão já há algum tempo, há um ano mesmo, né? Ouvimos, inclusive, uma junta médica, nós formamos uma junta de médicos da igreja, eles apresentaram para nós um parecer, os riscos, etc. Daí o conselho eclesiástico, você lembra muito bem, né? Nas igrejas batistas tudo se faz uma reunião, né? Sim. Uma assembleia. Então o conselho entendeu por bem a suspensão dos cultos e automaticamente, de maneira simultânea, a liderança se ocupou em criar uma rede de apoio. Então, nós estamos, de fato, em cultos online já há um ano. Tentamos voltar, mas não foi possível. E há hoje uma imensa rede de apoio para que haja amparo a todos aqueles que estão sofrendo pelo distanciamento, principalmente, Rogério, as pessoas mais idosas, né, que estão sofrendo muito mais nesse contexto da pandemia, porque, de certa maneira, uma realidade anterior, ela foi se apagando durante este um ano, né? Então, nós todos nós, acabamos a aprender uma maneira de cultuar ao Senhor que nós não conhecíamos ainda. Você começou a sua fala falando sobre isso, né? Algo que nós não conhecemos, não temos parâmetros, você lembrou? Então, nós estamos diante desse universo, dessa realidade fora de parâmetros. Mas mesmo nesta realidade, é possível que nós caminhemos em comunidade, sempre com essas redes de apoio. Você falou um pouco da nossa adolescência, e agora eu me lembro de uma banda punk da adolescência, lá dos anos 90, isso, começo dos 90, Replicantes. E Replicantes tinha uma música que dizia o seguinte, todo da música diz respeito à terra arrasada, ao fim, né? Então, a letra diz assim: nossos filhos serão mutantes. Queria tudo como era antes. O sol nunca mais vai brilhar aqui no nosso abrigo nuclear. Pensando nessa letra, nós estamos, de certa maneira, buscando abrigos, né?
abrigos diante de um mundo que está se desmantelando. Mas o que acontece? Nessa letra dos Replicantes, eles dizem assim: queria tudo como era antes. Mas eu acredito, embora isto traga esperança, né, um certo ufanismo, mas eu acredito que não voltaremos ao que era antes. Eu também E é acredito. preciso, sim, e é preciso que nós tenhamos paciência até para compreendermos que o passado, aquilo que nós acreditávamos ser igreja do ponto de vista absoluto, não é mais. E isso não é algo pejorativo, não é algo querer diminuir a igreja, muito pelo contrário, mas é uma tentativa minha de lembrar, Rogério, que a igreja ela vai se reinventando ao longo da história. Sim, é verdade. Né? Desde o período dos apóstolos, né, a gente vê a igreja se reinventando. Aquela igreja que surge na praça, aquela igreja que lá em Atos dos Apóstolos, os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, tentavam um espacinho na sinagoga, não é isso? Iam lá na sinagoga, tentavam um tempinho, depois começavam a perceber que não tinha jeito, na sinagoga não dava, então começaram a se reinventar, foram para as praças, Paulo vai até lá no Areópago, lá no local onde os filósofos ficavam, tentando encontrar um espacinho junto com os filósofos, mas não teve jeito também. E aí a igreja vai para as catacumbas, pela perseguição romana, catacumbas no sentido de buraco, né? As igrejas iam para os buracos, nas pedras, nas rochas. Sim. E Idade Média também, muitas reinvenções da igreja, enfim, na modernidade. E hoje nós estamos diante deste momento em que a igreja, ela já está se reinventando, né? Não vou dizer que precisa, já está se reinventando. Eu tenho observado os cultos que você tem realizado, tenho observado com muita alegria que você consegue transformar o espaço da tela, do computador, do celular, enfim, você consegue transformar esse espaço em uma fonte de bênçãos, um instrumento de comunicação da mensagem, do verbo encarnado que chega até nós. E isto é muito interessante, mesmo porque eu tenho observado que as igrejas têm feito isso de um modo geral, né? Até me lembro nos primeiros cultos online, os pastores meio perdidos, os dirigentes. Agora não, agora a gente percebe que é possível, sim. É claro que eu acredito que há algumas adaptações a serem feitas, porque esse modo de cultuar, ele não pode ser compreendido como algo absoluto, porque, embora em cultos virtuais, é preciso que nós cultivemos proximidade. Porque a igreja, em todos os seus momentos, é sempre um espaço de proximidade, que no evangeliquez nós chamamos de comunhão, né? Mas é o espaço de estar juntos, de comer o pão juntos, dividir o pão, compartilhar a vida em si, né? Porque foi isso que nós aprendemos com o nosso Senhor, com Jesus, caminhando por Nazaré, caminhando por aquelas proximidades na Palestina, ele ensinando para nós que cultuar a Deus é algo que se faz também, e não somente, mas também juntos, em comunhão. Sim, é verdade. Até a ideia é interessante de você falar sobre a mesa da cozinha, né? Aliás, você está na mesa da cozinha aí, né? A Lucimar está cozinhando do lado. Olha só, você tem um copo. A gente está te ouvindo aqui cozinhar, Lucimar. Mas é interessante, porque era na mesa, os judeus tinham esse costume, né? Só sentavam na mesa quem tinha intimidade. Era na mesa em que aconteciam, né, os relacionamentos, eram desenvolvidos, né?
como agora a gente faz isso nas famílias, só que do mesmo modo agora tem essa extensão. É uma família ligada com outra família pela internet, né? Lógico que é gostoso. Puxa, lá na GNF, o pessoal dançando com os panos, um orava pelo outro. No caso de vocês, poxa, como é bonito o coral, né, da PIB da Penha. Sim. Puxa, aquele congresso de jovens lá que acontece todo ano. Que delícia que é aquilo. Mas agora a gente tem novas realidades, né? Da mesma forma, eu acho que voltaremos a ter cultos presenciais, de repente não da mesma forma que antes, com alguns cuidados. Mas olha o quanto de gente a gente alcança agora. A gente tem culto de domingo alcançando 900 pessoas no culto de domingo, numa pregação. Não tem, muito diferente isso acontecendo, não é? E você acha que a sua comunhão com as pessoas, né, esses relacionamentos, estão mais fortes ou mais fracos agora? Olha, fala sobre a sua escola bíblica. De fato, eu sou um apaixonado pela escola bíblica, e você sabe disso. Desde os meus primeiros momentos na infância e adolescência, a escola bíblica me cativou. E eu tenho experimentado por esses dias boas amizades, bons momentos na escola bíblica. A escola bíblica tem se transformado, Rogério, em uma verdadeira escola de vida em tempos de pandemia. E a aproximação está muito mais intensa e substancial. Outrora, presencial, nós estávamos acostumados a chegarmos e cumprimentava, lecionava, falava e ia embora, né? E os laços não iam se estabelecendo durante a semana. E hoje eu tenho notado que estes laços online, eles estão muito gratificantes. Por um motivo, pelo menos, que eu aqui destaco. A pandemia tem aflorado em nós um senso de humanidade, um senso de que nós precisamos estar juntos, e um senso também de finitude. Então, diante desse senso de humanidade, essa sensação de humanidade, essa sensação de finitude, essa sensação de que, infelizmente, a morte bate a porta e pode nos alcançar, então isso nos coloca diante de uma certa carência de contatos, carência de nos aproximarmos e saber como o outro está. Quando você me convidou para esse momento, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque nós estamos precisando disso, nos olharmos, trocarmos olhares virtuais, porque o sorriso, ele somente pode ser vislumbrado em sua plenitude por meio do olhar. E os nossos encontros e contatos, eles têm propiciado a nós a troca de olhares e a troca de sorrisos, principalmente ao longo da semana. Então, a escola dominical hoje não é mais apenas aquela 1 hora do domingo pela manhã, mas agora ela vai se arrastando em momentos durante a semana. E isto é algo que até emociona bastante, porque isso nos coloca diante daquelas contradições do Evangelho, né? Contradições no sentido, assim, somos santos apesar de pecadores, né? E aqui, pegando um pouquinho essa ideia, nós estamos distantes, mas mesmo nesse distanciamento, estamos próximos. Isso é algo que realmente tem me chamado a atenção, muito. E eu acredito que nós iremos, todos nós, construirmos uma nova realidade esperançosa juntos, a partir dessa humanidade que nós estamos cultivando a cada dia. Eu tenho dito já há algum tempo, Rogério, rapidamente, que
a cristandade, né, de certa maneira, tanto falou a respeito da humanidade de maneira pejorativa, mas a humanidade é o que nós temos de melhor em nós. Porque essa humanidade que nós temos é a nossa essência. E esta nossa essência representa a imagem e semelhança de Deus. Se alguém me perguntar em poucas palavras o que é essa humanidade, o que é a imagem e semelhança de Deus, eu digo, é a humanidade que Deus nos concede. Sermos humanos, nos sentirmos humanos, termos empatia, chorarmos juntos, rirmos juntos e sonharmos juntos. Isso é humanidade. Isso é belíssimo. E esta igreja, nesta virtualidade que nós estamos acompanhando, ela pode ser utilizada como um instrumento de despertar de nossas humanidades. Que legal, muito bonito isso. Vocês têm um grupo de WhatsApp do estudo bíblico, não é isso? Temos. Então, antes vocês não se falavam, só se falavam no domingo, agora vocês se falam durante a semana inteira, né? Pois é. Eu costumo dizer que quando nós temos um grupo, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas, se tem diversidade de idade, de cultura, de opinião, de escola, de formação, sabe? Essa diversidade nos torna mais fortes, né? Porque a gente acaba falando com vários tipos de pessoas ao mesmo tempo. Quando a gente aprende a respeitar as diferenças de pensamento e de ideias e começa a deixar nosso discurso mais aberto, né? Então, eu imagino que numa escola bíblica, por exemplo, uma pessoa que tem pouco tempo de convertida com alguém que é muito mais velho, juntos comentando no mesmo grupo, deve dar um sentido muito mais forte ao que foi ensinado no domingo, não é assim? Sim. Realmente. E isso é uma experiência que nós vamos aprendendo a experimentá-la de fato, dia após dia. Eu diria o seguinte, Rogério, nós não sabemos o que isso, tudo que estamos vivendo, nos reserva no futuro. Nós não temos a mínima ideia. É verdade. Mas seja lá o que vier, eu acredito que o nosso desafio é vivermos minuto após minuto com muita intensidade e muita gratidão ao autor da nossa vida. Amém. Ivan, algum recado final você quer deixar para o pessoal que está nos assistindo? Se o nosso assunto principal aqui está sendo a fé, o desenvolvimento da cristandade durante tempos de virtualidade, né, de vida virtual, o que você teria para dizer para quem tem resistência a esses tempos ou está tendo dificuldade de manter sua fé sem os cultos presenciais? Eu diria o seguinte, Rogério, nós estamos vivendo um instante que nós não conseguimos mudar. A pandemia está aí, as dificuldades, as mortes, os choros, eles estão todos presentes. E o que eu posso dizer nesse sentido? Procure, você que eventualmente tem resistência, e há pessoas que de fato têm resistência, mas procure enxergar Deus em todos os detalhes dessa nova experiência que temos. E certamente você poderá, como muitos têm visto, enxergar Deus nestes cultos online, porque existe um conceito que eu tenho trabalhado muito, Rogério, que é o que eu tenho chamado de o Deus peregrino. O Deus nômade, peregrino, portanto, que caminha com o seu povo, seja qual for a maneira que esse povo se reúne, seja onde este povo ou essas pessoas individualmente se encontram. O Deus peregrino que lá no deserto, em Êxodo, caminhou com o seu povo no tabernáculo, manifestando-se em presença, em glória no tabernáculo. Fez o mesmo em diversas outras experiências do povo, no início da igreja, caminhando ainda nessa história de peregrinação que nós vivenciamos hoje, porque somos todos peregrinos e estamos peregrinando nesta nova realidade. Então, a esses eu digo o seguinte, Rogério, confie
no Deus peregrino, que está de braços abertos para nós que peregrinamos, seja na perspectiva online, nos nossos cultos, seja nesses momentos offline, digamos assim. O Deus peregrino está com este povo peregrino que surfa nas ondas da internet. Amém, amém. Tem um livro de missiologia que fala sobre isso, né? Fator Melquisedeque, se não me engano. Sim, lindo, texto lindo, livro maravilhoso. E tem um livro que eu gosto muito, que é a Ortodoxia Generosa, que o último capítulo fala sobre as 7 formas de ver Jesus das diferentes tipos de mentalidade mundial. Que fala sobre isso também, as adaptações da forma de ver Jesus de acordo com a cultura do povo. Fantástico. Ortodoxia Generosa. Sim. Recomende um livro para o pessoal, Ivan. Bom, eu gostaria, neste momento, de fazer uma sugestão de um livro, assim, de bate-pronto, tá? Mas eu acredito que merece. É um livro antigo, mas que tem falado comigo, eu tenho relido em muitos momentos. É a história de Baquaqua. Mahoma Baquaqua, uma biografia. Conta a história de um escravizado do século XIX. Aliás, ele mesmo é o primeiro livro, Rogério, primeiro livro escrito no Brasil por um escravizado aqui no Brasil. Então, ele conta a respeito da experiência dele enquanto peregrino, que o escravo é um clássico peregrino. Ele peregrinando aqui em algemas pelo Brasil, fugindo do Brasil, indo para outros países. Mas esse livro, ele é muito precioso, porque conta a conversão de Baquaqua, quando ele se encontra com este Deus que tem este olhar atento para os que sofrem e para aqueles que estão carregando dúvidas das mais diversas em suas existências. Então, Mahoma Baquaqua, uma biografia. Vale a pena. Tem uma pequena resenha sua desse livro na internet. Tem, exatamente. Fiz uma rápida resenha sobre ele, mas é um livro realmente muito interessante, porque a gente percebe aquele que sofre, o sofredor, em primeira pessoa, falando a respeito da sua experiência religiosa, do seu encontro com Deus. Uma recomendação de um livro seu para o pessoal? Um livro meu, eu indicaria Os Tristes Segredos de Família. Eu escrevi esse livro recentemente, embora o título, né, fala sobre tristeza, mas é na tristeza desses segredos de família que eu vou articulando ao longo da história, que eu vou demonstrando o atuar, o agir de Deus na vida de pessoas individualmente consideradas e também na vida de grupos. Tristes Segredos de Família. Muito obrigado, Ivan. Ora pelo pessoal que está assistindo, por favor. Sim, claro, claro. Vamos orar juntos, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estes momentos que o Senhor tem nos concedido, de encontrarmos amigos queridos que já não encontrávamos há muito tempo. Muito obrigado, Senhor, porque observamos que o Senhor tem cuidado de maneira maravilhosa de todos nós. Muito obrigado porque diante das dificuldades deste período, o Senhor se apresenta a nós como consolo, como esperança e como sustentáculo, para que nós continuemos nesta jornada que chamamos vida. Muito obrigado por todos aqueles que irão assistir essa nossa conversa, esse nosso diálogo. E nos prepare, Senhor, para cada dia mais termos o discernimento da realidade em que estamos inseridos. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, Lucimar, por liberar o Ivan um tempo aqui com a gente, nesses tempos raros. Até mais, meu amigo. Para a Rebeca e para o Caio. Um abraço e nos vemos logo mais.
Grande abraço a todos, até mais. Até, Deus abençoe, obrigado.